Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje a palavra de Deus, ela está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, do 9 até o 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então temos aqui Jesus dando uma dura nos apóstolos, nos discípulos, porque não acreditaram que ele tinha verdadeiramente ressuscitado. Ou seja, a palavra aqui, se eu não estou enganado, ela fala 3 vezes da ressurreição de Jesus. 3 vezes. E semana passada teve um bispo aí, né, durante a Páscoa, que me solta uma declaração na sua rede social que Jesus ressuscitou verdadeiramente no coração dos seus discípulos. Queridos, como que um bispo, um sucessor dos apóstolos, porque um bispo é o sucessor apostólico. Se a gente ir saindo de bispo a bispo, assim como o Papa, né? Se a gente for regredindo de Papa a Papa, nós chegaremos em Pedro. Se nós formos regredindo de bispo, nós vamos chegar nos apóstolos. Como, queridos, que um bispo que é bispo católico da Santa Igreja vai me dizer que Jesus ressuscitou apenas no coração? É isso que a teologia da libertação tem feito. Ela deturpa completamente o Evangelho e daí um bispo vai me dizer isso, que Jesus ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos. Gente, isso é uma heresia. Jesus, a igreja acredita e nós acreditamos também. E a palavra de Deus atesta isso, que Jesus, no 3º dia, ele ressuscitou verdadeiramente. O corpo não estava mais lá no túmulo. Ninguém achou o corpo de Jesus porque Jesus ressuscitou. Aquele corpo não encontrou a terra. Aquele corpo não foi comido pela terra. Aquele corpo não voltou ao pó. Jesus, ele não voltou ao pó. Como ele nos diz, né? Do pó vieste, do pó voltarás. Jesus não voltou ao pó. E a minha indignação é essa. Como que um bispo vai me dizer isso? E depois, diante de muita pressão, né? Principalmente depois que o Centro Dom Bosco fez um vídeo, aí o bispo volta então atrás e fala que Jesus ressuscitou verdadeiramente. A grande questão é que, se não tivesse acontecido a correção, esse bispo não teria voltado atrás. Por isso que é muito importante, irmãos, o papel de nós leigos dentro da igreja. Quando nós vemos algo errado, nós temos que verdadeiramente falar: opa, isso no mínimo é estranho.
e investigar se aquilo que está sendo feito, se aquilo realmente é o que a igreja ensina, é o que é o ensinamento desde o princípio na igreja. Quando há algo estranho, nós precisamos averiguar. Porque é o caminho para a salvação. Gente, a igreja, os padres, a principal função dela é nos levar para o céu. Para que nós voltemos para casa. Mas é tão difícil de alguns entender isso. É tão difícil porque colocam o mundo como algo que nós temos que alcançar na plenitude. Querem que nós sejamos justificados, né? Libertados socialmente, libertados aqui nessa terra, tenhamos uma plenitude, uma transcendência aqui nessa terra. E não é isso, meus irmãos, não é isso que Jesus pregou, não é isso que Jesus ensinou. E daí nós vemos que essa teologia está errada. O padre, o bispo que estiver pregando isso, que Jesus não ressuscitou, que o demônio não existe, que não houve milagre na multiplicação dos pães, não, todo mundo levou um pão dentro de uma sacolinha lá e todo mundo fez uma partilha, que a missa é uma partilha, que todo mundo come o pão. Quando nós vemos esse discurso, e daí usa o púlpito da igreja para descer a lenha nos políticos que não são de ideologia marxista, de ideologia socialista, comunista, porque o político tem que ter a preferência pelos pobres, a opção preferencial pelos pobres. Irmãos, Deus, ele é Deus de todos. Quando um político é político, ele é um político para o bem da sociedade, para todos. E a salvação é um dom de Deus para todos. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o índio, para todas as pessoas. Se a salvação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus foi para nos dar essa herança, então, queridos, é óbvio, e aqui eu não estou falando contra o trabalho social que nós temos que ter, de amparo, de carinho, de amor, fisicamente ajudar, né, com ofertas, com alimento, ajudar aquele irmão que tem padecido, sofrido. Isso é doutrina social da igreja. Agora, quando sai do campo social para fazer politicagem, aí, meus irmãos, aí já não é doutrina social da igreja. Aí é teologia da libertação. Aí é ensinamento político. Essa é a grande questão. Então, queridos irmãos, nós não podemos aceitar que deturpem a nossa fé. A nossa fé é autêntica, católica, apostólica, romana. Nós não podemos deixar que deturpem a nossa fé. Nós não podemos aceitar. Então, mesmo que seja qualquer pessoa que seja, se falar, ainda mais se dizendo católico, né? Óbvio, para católicos estou falando. Católico que se diz católico e não quer viver o que a igreja ensina e fala, eu acho, nessa questão, a minha opinião é que a igreja, eu não concordo com a igreja, você não é católico. Fim. Ponto final. O católico, ele segue e concorda com o ensinamento da igreja. Entenderam? Então, se a igreja nos diz que Jesus ressuscitou, a palavra, ela nos orienta dizendo que Jesus ressuscitou. Se todo o testemunho da igreja nos diz isso, se tem alguém que fala que isso não é uma verdade, essa pessoa, ela é um herege.
essa pessoa ela está cometendo uma heresia. Então, fiquemos atentos, porque profanações, heresias, elas estão vindo, olha, de enxurrada, a balde. Então, nós precisamos ficar atentos para defender nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.